Impossibilidades de paz intensificam a guerra entre Rússia e Ucrânia, e nós temos a Rússia fazendo ataques no interior do território da Ucrânia. Os ataques no interior do território da Ucrânia, de modo certeiro, inclusive ontem na região de Poltava, que é uma província mais o interior da Ucrânia, distante da zona fronteiriça com a Rússia, e hoje, no limite extremo do oeste da Ucrânia, a região de Lviv, nós tivemos um ataque pesado por parte da Rússia, que inclusive atingiu alvos civis, levando à morte de famílias inteiras em uma tragédia inominável. Conforme eu sempre menciono aqui com vocês, a guerra é o pior dos mundos e a solução mais lamentável que há nas relações humanas. Quem perde sempre serão, infelizmente, os inocentes. Então nós temos, além disso, ataques russos dentro do território da Ucrânia, repito, distantes da região do limite de guerra, na zona fronteiriça, ali nos 1000 quilômetros de guerra nas províncias do sul. Nós temos também mudanças políticas significativas dentro da Ucrânia, de modo até que haverá tal mudança, porque houve aí a saída ou a renúncia, enfim, do Dmitry Kuleba, que é nada mais nem menos do que o chanceler da Ucrânia, ou seja, é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que deixa o cargo, estava no poder desde 2020 e agora teremos uma mudança significativa porque é o homem que em alguma medida coordena a política externa da Ucrânia. Então nós temos a saída deste indivíduo do seu cargo hoje e, claro, uma mudança ministerial também significativa dentro do governo da Ucrânia, enfim. Além do mais, temos ainda um acordo bilateral envolvendo a Ucrânia e um país da Europa, mencionaremos tal país logo na sequência. Porque antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica, tá? E você que gosta e quer aprofundar o seu conhecimento, sair da superfície e entender de maneira mais detalhada os contextos e assim por diante de tudo que ocorre na geopolítica, conheça a nossa comunidade. O link está na descrição do nosso vídeo. Eu quero que nós observemos agora um vídeo que mostra a região do interior ucraniano, no caso aí a região de Lviv, né, que é um oblast, não é, já na fronteira com o território da Polônia, que foi atingido e infelizmente alvos civis foram atingidos, conforme nós vemos aí neste vídeo. Vejamos. Então a destruição de alvos civis é sempre uma tragédia inominável, irreparável, porque além de destruir a vida comum da população civil, nós temos infelizmente a população civil no meio do fogo cruzado, que paga lamentavelmente com a vida. Dá para perceber que o vídeo que faço aqui hoje com vocês é de lamento, justamente por causa aí da vítima civil estar pagando o preço da guerra. Isto vale tanto para o leste, bem como também para o oeste, conforme nós observamos aqui no nosso canal. Vejamos aí então a posição geográfica da localidade de Lviv, tudo bem? Então é uma província, um oblast no interior. Já houve, claro, quando nós observamos ali os sinais e os mapas feitos que mostram as regiões por onde atravessam os mísseis russos oriundos da Rússia contra a Ucrânia, a gente visualiza sempre aí que esta região do extremo oeste ucraniano é atingida ou é alvo de operações militares da Rússia e assim por diante, né? Só que o que tem chamado a atenção é que hoje nós tivemos o ataque pesado contra esta região de Lviv. Nós vimos até o vídeo aí mostrando a infraestrutura do espaço destruído, conforme nós podemos observar aqui também nesta fotografia. Uma tragédia que é sem tamanho, sem dúvida. E tivemos aí, lamentavelmente, a família deste senhor que perdeu as suas filhas e a sua esposa, ok?
quando um míssil atinge ali a residência, o ambiente urbano onde eles estavam, ok? No caso aí, Yaroslav e família. Nós temos aí 3 filhas dele e a outra foto mostra ele e suas 3 filhas, bem como também a sua esposa, que infelizmente, repito, não vou cansar de falar infelizmente, lamentavelmente, porque é esta a face da guerra. São pessoas comuns, civis, que pagam o preço da indefinição política humana dos homens, que é a guerra, não é? Conforme diz lá o Clausewitz, que é uma expressão clássica e conhecida, não é? A guerra nada mais é do que a política por outros meios, certo? Agora, infelizmente, se a política não consegue chegar no acordo, a guerra é o próximo passo que o homem acaba adotando para tentar chegar numa solução a fim de cumprir seus interesses e assim por diante. Agora, o inocente é quem acaba perdendo, lamentavelmente, aí a sua vida destruída, os seus bens materiais e assim por diante, né? Nós temos aí, inclusive, a foto do Yaroslav após ali ser resgatado, receber atendimento médico e, claro, assistir a sua família ser retirada dos escombros destruídos na região de Lviv, conforme estamos observando aqui. Agora, o ataque de ontem se deu na região de Poltava, que é uma cidade do interior, no caso, né? Não é uma cidade apenas, no caso é uma província, é o Oblast do interior, que também foi atingido pela Rússia, onde o alvo ali, conforme nós falamos aqui no vídeo de ontem, era justamente atingir uma escola militar. Tudo bom? É um alvo militar, conforme nós observamos. Inclusive ontem eu fiz questão de tratar disso com vocês, porque muito se falou por aí, não, porque uma escola foi atingida dentro do território da Ucrânia, na região aí, tal. É verdade, é uma escola, porém é uma escola militar, e sendo uma escola militar, em alguma medida, é um alvo militar. Quando a gente observa aqui, perceba a busca por tentar compreender, e ser honesto pelo menos, né? Porque assim, há um ataque russo dentro de um território ucraniano que atinge uma escola, só que é uma escola militar. Então é um alvo, em certa medida, de guerra, diferentemente de um hospital ou mesmo ainda de uma rodoviária, de um shopping center e assim por diante, né? Então fica aqui o nosso registro. É claro que junto a esta região aí, desta escola militar, também parece que houve algumas residências afetadas, bem como também é uma região próxima ao hospital. E nós falamos disso aqui também, não é? No vídeo de ontem. Mas o que interessa bastante para nós aqui no mundo do mapa é, nós temos províncias no interior do território da Ucrânia sendo atingidas pela Rússia de maneira intensificada nessas últimas semanas, conforme nós vemos, né? Aqui destacando para você a região de Lviv, no interior, certo? E esta outra região aí, no meio do mapa, que é a região de Poltava, certo? Que nós acabamos de visualizar a fotografia, tal, né? Então, estas províncias aí, ucranianas atingidas, enfim. Qual que é a grande questão que vale menção aqui, né? Uma delas é que o limite da guerra se dá nesta localidade aqui, conforme sabemos, certo? Os 1000 quilômetros de guerra que eu não canso de comentar com vocês aqui, envolvendo essas 4 províncias, bem como ainda ao sul, a Crimeia, tá certo? Inclusive, a Rússia tem avançado de modo bastante significativo aqui nesta região de Donetsk, tudo bem? Nós temos assistido aí a Rússia avançando nesta região aqui, ó, nesse Oblast que é o Oblast de Donetsk. Então, os ataques da Rússia agora atingindo esses alvos que desgraçadamente atingem civis no interior da Ucrânia, está longe, né, está longe do principal centro de guerra, de conflito, que é a guerra de trincheiras, uma guerra de atrito que já perdura aí há algum tempo, não é? Conforme nós observamos. É claro, quando olhamos também aqui a incursão russa dentro do território de Kharkiv, em 2 pontos, ok? Em 2 flancos. E por fim, temos também, sabemos, não é? O caso da incursão ucraniana dentro do território da Rússia, nesta região aqui, ó, a região de Kursk. E, claro, a possibilidade da Ucrânia também adentrar para esta região aqui mais ao sul de Belgorod. Nós já falamos disso aqui algumas vezes, certo? Agora, a Rússia faz ataques em regiões distantes do centro principal de guerra,
trazendo prejuízos significativos e aí, conforme mencionei com vocês, aí a morte de maneira bastante trágica e bem lamentável da família e tal, conforme nós mencionamos, enfim. Então, a primeira coisa importante a destacarmos aqui neste mapa é os alvos distantes, ok, atingidos, trazendo prejuízos humanos, materiais significativos dentro da Ucrânia. Esse é um ponto importante. Então nós assistimos a uma Rússia intensificando ataques justamente porque a Rússia se insatisfaz de maneira bastante considerável pelo fato da Ucrânia ter ocupado, invadido, enfim, o território de Kursk. Esse é um ponto importante, né? Agora, o outro aspecto que chama a atenção é o fato de nós termos alvos sendo atingidos no interior do território da Ucrânia, o que evidencia de duas coisas uma. Ou nós temos uma falha do sistema de defesa antiaéreo, tá certo? Possibilitando, infelizmente, essa tragédia que nós assistimos e comentamos aqui ao longo desse vídeo, ou nós temos, né, não uma falha, mas simplesmente um sistema saturado, não é? Que simplesmente não teria condições de atender à demanda de defesa desses territórios. O que seria, né? Uma vez que a guerra, já durante todo esse tempo, e a Ucrânia, a guerra, no caso, durante todo esse tempo, requer uma reposição, não só humana, mas também de material, enfim, conforme sabemos, né? E a Ucrânia, claro, reiterando os pedidos que faz para que os países mandem as ajudas né, e assim por diante. O anúncio que nós temos também é de que os Estados Unidos disponibilizarão para a Ucrânia mísseis de longo alcance. Tais mísseis de longo alcance teriam condições de atingir o território russo. Resta saber se a Ucrânia terá permissão de utilizar tais armamentos contra o território da Rússia ou só para defesa dentro da própria Ucrânia. Tudo bem? Esse é um outro ponto aí que fica em dúvida, não é? Como que a Ucrânia poderá utilizar os mísseis de longo alcance que chegarão em seu território. Não é? Mas a grande questão que temos é que os armamentos e a ajuda que a Ucrânia tem pedido tem demorado, enfim. Agora, o outro assunto importante, conforme nós mencionamos no início do vídeo, é justamente a mudança da política externa da Ucrânia com a saída de Dmytro Kuleba. O Kuleba está à frente do seu gabinete, digamos assim, ministerial, desde 2020 e tem coordenado ali, inclusive viajou para a China há algum tempo, buscando, junto à China, um diálogo para que se convencesse a Rússia para sentar à mesa de negociações e coisa do gênero, né? Isso anteriormente aí a Ucrânia fazer a incursão, a invasão em Kursk, enfim, tá certo? E logo ali na sequência nós tivemos também, conforme sabemos e mencionamos aqui, claro, o governante da Hungria, certo? Viajando também para a China a fim de dialogar ali algum mecanismo para a paz. Agora, com a saída de Kuleba, vamos acompanhar qual que será o próximo passo que o governo ucraniano dará a fim de posicionar-se na sua relação internacional, ok? No caso, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia se manifestou dizendo que a mudança aí de Kuleba não vai levar muito a diferença ali, não vai levar a mudanças, no caso, da política externa da Ucrânia, enfim, ok? Que segundo a Rússia não quer a paz. Esse é o ponto que a Rússia acaba afirmando. Agora, um outro aspecto muito importante que vale a pena nós pensarmos e mencionarmos é a Ucrânia fazendo acordos bilaterais de defesa, não é? No caso agora, nós temos um acordo bilateral feito pela Ucrânia com a Irlanda, tá certo? Isto vem aí após uma série de acordos que a Ucrânia fez com países de maneira bilateral para que haja defesa. Nós temos que a Ucrânia fez acordo de defesa com a França, depois com o território da Polônia, e agora nós assistimos aí com a Irlanda, tá certo? E outros países que não é o caso aqui de ficarmos só citando. Mas o fato é, a Ucrânia, à medida que tem feito tais acordos bilaterais com países em específicos, tem objetivado o quê? Ampliar, não é, a sua gama de relações exteriores ligadas à defesa. Uma vez que, ainda que a Ucrânia pretenda entrar para a OTAN e mesmo para a União Europeia, certamente não é um processo tão fácil de fazer, até porque existem barreiras aí, né, nesse processo. Seja a questão da Hungria, não é,
quando pensamos na OTAN, ou seja, a questão da Turquia, tá certo? Quando pensamos na OTAN, a Turquia, que dificultaria em alguma medida a Ucrânia na OTAN, tá certo? Ou, no caso, a Hungria em relação à União Europeia. É isso que eu quis dizer, tá bom? Falei errado, mas, de qualquer maneira, acho que dá para compreender. Vamos acompanhar. E que haja paz. É este o nosso apelo. Veio um monte de gente escrever aqui que não, tem que ter guerra. A guerra é o pior dos mundos. Não é nós que estamos aqui longe, no computador, sentados, assistindo. A guerra pode ser até curiosa, mas quem a vive certamente sofre, e não sofre pouco, não. De todos os lados. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir a você que deixe o like, mais uma vez, se inscreva, venha estudar em nossa comunidade e, obviamente, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.